Olá, paz seja convosco. É uma grande alegria estarmos juntos novamente para darmos continuidade aos nossos estudos em teologia sistemática. Hoje iniciaremos o segundo capítulo do nosso livro-texto, um tema de profunda importância e relevância para a nossa fé e para a compreensão de quem nós somos. O tema de hoje é o ser humano, criação especial de Deus. Nesta aula, não apenas exploraremos a perspectiva bíblica sobre a origem da humanidade, mas também aprofundaremos nossa compreensão sobre o propósito divino para a nossa existência. A pergunta de onde viemos tem sido formulada por filósofos e cientistas ao longo da história, mas a teologia sistemática nos oferece uma resposta fundamentada na palavra de Deus. Nosso objetivo não é meramente acumular conhecimento, mas sim sermos transformados por essa verdade. Abordaremos 4 pontos principais. Primeiramente, mergulharemos no registro bíblico para entender o que Gênesis nos revela sobre a criação. Em seguida, faremos um passeio pela teologia histórica da criação do homem, observando como a Igreja ao longo dos séculos interpretou e defendeu essa doutrina. A terceira parte, e talvez a mais desafiadora para muitos, será a discussão sobre as origens humanas, criação ou evolução e suas implicações. É crucial que, como cristãos, saibamos como dialogar com o mundo e defender nossa fé de maneira racional e amorosa, sem cair em armadilhas de debates estéreis. Por fim, trataremos do papel do ser humano na Terra, explorando os 2 mandatos que Deus nos deu, o mandato cultural e o mandato missionário. Ao final desta aula, espero que cada um de vocês saia com uma compreensão mais clara do seu valor, do seu propósito e da responsabilidade que temos como portadores da imagem de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos guie em cada passo deste estudo. Vamos orar antes de começar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que nos dê sabedoria e que nos capacite a aplicar estas verdades em nossas vidas. Que toda glória e honra sejam dadas a Ti. Amém. Hoje vamos aprofundar nossa compreensão sobre a natureza e o propósito do ser humano, a criação mais especial de Deus. Nossa jornada começa com a convicção de que a complexidade e a beleza da vida humana são evidências da existência de um Criador inteligente. A Bíblia nos ensina que não surgimos por acaso, mas somos o resultado de uma criação intencional, dotada de um propósito singular. Ao contrário de outras formas de vida, fomos abençoados com uma alma, um espírito, intelecto e a capacidade de nos relacionarmos com Deus. É por essa razão que, ao admirarmos a riqueza da literatura, da arte, da música, da ciência e da religião, percebemos a profundidade do espírito humano. Não somos apenas o resultado de um processo aleatório, mas a manifestação da própria imagem divina na Terra. O salmista nos recorda que somos formados de modo assombrosamente e maravilhosamente. Esta verdade está em Salmos 139.14. A imagem de um pai cuidando de seu filho ilustra a conexão profunda e singular que o Criador tem com suas criaturas. Um vínculo de amor e propósito que vai além de qualquer explicação puramente materialista. O primeiro alicerce da nossa fé é a crença de que a Bíblia é a revelação de Deus sobre a origem da humanidade. Os primeiros capítulos de Gênesis são a base da nossa compreensão teológica sobre o ser humano. A Bíblia inicia com a declaração no princípio, Deus, encontrada em Gênesis 1.1, que estabelece Deus como o Criador de tudo, não um ser que surgiu em um universo já existente. Isso é conhecido como a criação ex nihilo, ou seja, a partir do nada. A narrativa bíblica, embora não utilize uma linguagem científica, emprega uma linguagem de comando para afirmar a soberania de Deus. Em Gênesis 1, vemos a criação do homem e da mulher, à imagem e semelhança de Deus, um ato que nos distingue de toda a criação. Somos o ápice da obra divina, feitos para dominar sobre ela. Além disso, a Bíblia nos revela que a criação é boa e perfeita, e que o ser humano foi feito para um propósito. Podemos identificar 4 pontos essenciais: a ação divina na criação, a perspectiva teocêntrica, a perfeição da obra criada e a posição do homem como ponto culminante da criação. Essa verdade, que os primeiros cristãos e apóstolos defenderam com convicção, é a literalidade e a importância desses relatos de Gênesis para entender nossa origem e nosso papel no mundo. Vamos explorar como a Igreja, ao longo da história, defendeu e interpretou a doutrina da criação do homem. A teologia judaica sempre considerou a origem humana um ato direto e pessoal de Deus.
Os judeus não apenas aceitavam a narrativa de Gênesis como um relato histórico, mas a viam como a base de sua moralidade e de sua identidade como povo de Deus. De forma similar, na era apostólica, a crença na criação especial não era motivo de debate. Os escritores do Novo Testamento, como Paulo e João, consistentemente se referiram a Adão e Eva como pessoas históricas, e não como figuras míticas. A Bíblia confirma a historicidade da criação tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, uma verdade que os reformadores e outros líderes espirituais reafirmaram. O Credo Niceno, uma das declarações de fé mais antigas e amplamente aceitas, reafirma a crença em Deus como Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Essa crença não é apenas um dogma, mas o alicerce para a nossa compreensão da soberania de Deus, do nosso valor e de nossas responsabilidades. Desde os seus primórdios, a Igreja tem mantido uma visão consistente de que o ser humano é uma criação intencional, feita com um propósito divino. Um dos conceitos mais importantes na teologia da criação é a doutrina da Imago Dei, a imagem de Deus. Gênesis 1:26 a 27 afirma que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Esta semelhança não é física, pois Deus é espírito. A imagem de Deus se manifesta em nossa capacidade de raciocínio, emoção, moralidade e espiritualidade. Somos capazes de criar, de amar, de nos relacionar e de ter comunhão com Deus. Essa capacidade nos torna únicos e nos concede uma dignidade inalienável. A Imago Dei não foi completamente perdida após a queda, mas sim distorcida. O ser humano ainda reflete algo de seu Criador, mesmo em seu estado decaído. Por essa razão, toda a vida humana possui valor e deve ser tratada com dignidade e respeito. A missão de Jesus Cristo foi a de restaurar essa imagem em nós, possibilitando um relacionamento pleno com Deus novamente. A Bíblia também nos mostra que, embora tenhamos a imagem de Deus, não somos divinos. A humanidade, mesmo sendo o pináculo da criação, continua sendo uma criatura, dependente de seu Criador. Essa distinção é vital para evitar o humanismo, que exalta o ser humano ao nível de divindade. A Imago Dei nos confere um propósito e uma responsabilidade de refletir o caráter de Deus no mundo. Chegamos a um dos pontos mais debatidos em teologia sistemática, a relação entre a criação e a evolução. A teoria evolucionista, popularizada por Charles Darwin, sugere que a vida se desenvolveu a partir de formas mais simples por meio de processos naturais. Em contrapartida, a perspectiva bíblica defende que o ser humano foi uma criação especial e direta de Deus. Embora a fé não descarte a ciência, ela levanta questões filosóficas e científicas à teoria evolucionista, argumentando que ela não explica a origem da vida, a complexidade irredutível de sistemas biológicos, nem a origem da consciência e da moralidade humana. Por exemplo, como uma mutação aleatória poderia originar um sistema complexo como o olho humano, ou como o altruísmo, o amor e a busca por significado poderiam ser justificados por uma luta pela sobrevivência. A evolução, por si só, não pode explicar a dignidade humana. A visão evolucionista traz consequências negativas, como a desvalorização da vida humana, a utilitarização da pessoa e a falta de propósito existencial. Em contrapartida, a Bíblia oferece uma explicação que é não apenas mais coerente, mas também mais esperançosa. Fomos criados com um propósito e um destino eternos. E não somos apenas o resultado de um processo aleatório e sem sentido. O próprio Senhor Jesus afirmou que o Criador, no princípio, os fez homem e mulher em Mateus 19:4. Continuando nossa análise sobre as origens humanas, é fundamental examinarmos as dificuldades da teoria da evolução. Primeiramente, a evolução não oferece uma explicação plausível para a própria origem da vida. A ciência ainda não conseguiu responder à questão fundamental: como a vida surgiu do não vivo. Além disso, a teoria não explica a complexidade irredutível, como o motor bacteriano ou o processo de coagulação do sangue. Nesses sistemas, se uma única parte estiver ausente, o sistema inteiro não funciona, o que desafia a ideia de desenvolvimento gradual. A visão evolucionista também apresenta implicações negativas para a humanidade. Se somos apenas o resultado da seleção natural, o que nos impede de utilizar a eutanásia ou o aborto para melhorar a espécie. Isso levanta o paradoxo do altruísmo. A teoria da sobrevivência do mais forte não explica por que os seres humanos sacrificam suas vidas por outros. Em contraste, a teologia bíblica nos oferece uma base sólida para a moralidade e a ética, fundamentada na imagem de Deus em cada pessoa.
o que nos leva a amar e valorizar o próximo. João 15,13 afirma: ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida por seus amigos. Nossa origem não é aleatória, mas um ato de amor e propósito divino que nos confere valor intrínseco e dignidade. Após a criação, Deus não apenas nos colocou na Terra, mas também nos confiou uma tarefa, conhecida como mandato cultural. Em Gênesis 1,28, Deus instrui Adão e Eva a subjugarem a terra e a dominarem sobre a criação. Este mandato não se trata de exploração irresponsável, mas sim de cuidar e administrar a criação. Subjugar a terra significa desenvolver seus recursos, construir cidades e criar arte, ciência e tecnologia. É o nosso chamado para usar nossas habilidades e criatividade para glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, conforme ensina o Catecismo de Westminster. Somos chamados a ser jardineiros, a cultivar o que Deus nos deu, a apreciar a criação e a transformá-la de acordo com os princípios divinos. Esse mandato é a base de todo o esforço humano, seja na ciência, nas artes, na educação ou nos negócios. O trabalho, longe de ser uma maldição, faz parte do propósito original de Deus para o ser humano. É uma forma de adoração e serviço a Deus, pois, por meio do trabalho, cumprimos nossa vocação de sermos co-criadores com Ele. O apóstolo Paulo nos exorta a fazer tudo para a glória de Deus, conforme registrado em 1 Coríntios 10,31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Após a queda, o cenário mudou. O pecado danificou a criação e a relação entre o homem e Deus. No entanto, Deus não nos abandonou. Ele nos confiou um segundo mandato, conhecido como mandato missionário. Este mandato é formalizado na Grande Comissão, onde Jesus nos ordena a ir e fazer discípulos de todas as nações. A passagem bíblica de Mateus 28,19 nos diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Este mandato se concentra na restauração da raça humana. Se o mandato cultural foca em submeter a terra, o mandato missionário foca em restaurar a humanidade. Nossa missão como cristãos não é apenas continuar a obra da criação, mas também a obra da redenção. Nos tornamos, de certa forma, restauradores da imagem de Deus. É nosso papel conduzir as pessoas à salvação, livrando-as da morte e do inferno, e restaurando-as para uma comunhão plena com Deus. Os dois mandatos, o cultural e o missionário, caminham juntos. O trabalho que realizamos no mundo deve ser impregnado pela nossa fé, e a nossa fé deve nos impulsionar a trabalhar para o bem do mundo, para a glória de Deus. O terceiro ponto crucial de nosso estudo é a queda do ser humano. A narrativa de Gênesis 3 nos revela que a desobediência de Adão e Eva teve consequências devastadoras. O pecado não apenas os separou de Deus, mas também afetou toda a criação. O trabalho, que era uma bênção, tornou-se difícil e doloroso. O relacionamento entre o homem e a mulher foi corrompido, e a própria natureza passou a gemer sob a maldição do pecado. A queda não eliminou a imagem de Deus no homem, mas a distorceu profundamente. Devido ao pecado, a humanidade perdeu a capacidade de cumprir plenamente os mandatos culturais e missionários. Nossa mente foi obscurecida, nossa vontade enfraquecida, e nosso coração se inclinou para o mal. Por essa razão, a teologia cristã ensina que não podemos nos salvar por nossos próprios méritos. Precisamos de um Redentor. É nesse ponto que Jesus Cristo entra na história, como o novo Adão. Ele veio para desfazer a obra do pecado, para restaurar nossa comunhão com Deus e nos capacitar a viver de acordo com o propósito original do Criador. A queda nos mostra nossa profunda necessidade de salvação, enquanto a cruz nos demonstra o profundo amor de Deus. A Romanos 5,12 nos lembra que o pecado entrou no mundo por um só homem, e a morte por meio do pecado, e assim a morte se estendeu a todos os homens. Chegamos à conclusão do nosso estudo. A Bíblia é a nossa única fonte para entender a origem do ser humano. Aprendemos que não somos um acidente, mas o pináculo da criação de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. A Igreja, ao longo de sua história, defendeu essa verdade, resistindo a filosofias que buscam diminuir o nosso valor. Percebemos que a teoria da evolução não é a única explicação para a vida e que apresenta lacunas filosóficas e científicas que a própria ciência ainda não solucionou. Além disso, compreendemos que o ser humano tem um propósito divino expresso nos mandatos cultural e missionário.
Por fim, a queda nos mostra nossa profunda necessidade de redenção e que Jesus Cristo é a resposta de Deus para a nossa condição caída. Nossa fé nos dá uma base sólida para entender quem somos, por que estamos aqui e para onde vamos. Não somos meras manifestações da matéria e do acaso, mas criaturas de Deus, com um destino eterno. Nossa história não termina com a morte, mas com a vinda de Cristo e o estabelecimento de seu reino, onde viveremos em plena comunhão com Ele para sempre. Que possamos, à luz destas verdades, viver de forma a glorificar a Deus e abençoar o mundo. O apóstolo Paulo nos afirma em Efésios 2:10 que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Chegamos ao final desta aula sobre o ser humano como a criação especial de Deus. Espero que esta jornada pelos fundamentos da nossa fé tenha fortalecido a sua convicção de que você não é um produto do acaso. A verdade revelada na palavra de Deus nos liberta da incerteza, do vazio existencial e do desespero que muitas vezes acompanham as explicações puramente materialistas sobre a vida. A nossa dignidade não é um conceito socialmente construído, mas sim um dom de Deus, inerente ao fato de que somos portadores de sua imagem. Esta compreensão teológica tem implicações profundas para as nossas vidas diárias. Ela nos dá um senso de propósito em cada tarefa que realizamos, seja no trabalho, em casa, na faculdade ou na igreja. Lembrem-se, tanto o mandato cultural de submeter a terra, quanto o mandato missionário de fazer discípulos, são partes da nossa vocação como cristãos. Nossas ações, por mais pequenas que pareçam, podem ser um reflexo do reino de Deus e uma contribuição para a restauração que Cristo está operando no mundo. A nossa fé nos capacita a ser luz em meio às trevas e a sermos sal que preserva a sociedade. Que esta verdade sobre a nossa origem e propósito nos inspire a viver vidas que honrem o nosso Criador. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, neste momento, queremos te agradecer por nos revelar, através da tua palavra, a verdade sobre quem nós somos. Somos gratos porque tu nos criaste com amor, com propósito e com a tua própria imagem. Sabemos que o pecado distorceu esta realidade, mas somos ainda mais gratos porque em teu grande amor, enviaste o teu Filho, Jesus Cristo, para nos resgatar e para restaurar a tua imagem em nós. Senhor, oramos por cada um que participou desta aula. Que as verdades aqui apresentadas não sejam apenas conhecimento, mas que se tornem uma convicção profunda em nossos corações. Que a nossa identidade não esteja baseada em nossa performance, em nossa aparência ou em nossa condição social, mas sim no fato de que somos teus filhos amados, criados para a tua glória. Ajuda-nos, Pai, a viver de forma que reflita o teu caráter para o mundo. Capacita-nos, através do teu Espírito Santo, a cumprir os mandatos que tu nos deste, de cuidar e cultivar a tua criação, e de levar a tua mensagem de salvação a todos aqueles que ainda não te conhecem. Que as nossas vidas sejam um testemunho vivo do teu poder e da tua bondade. É com o coração cheio de gratidão e na certeza de que ouviste a nossa oração que te pedimos tudo isso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.